Ok, você está no Comente Bíblia, seja bem-vindo. Nós estamos aqui explorando, comentando a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Paramos no último vídeo no versículo 16. Fica comigo aí. Bom, eu queria que pudéssemos avançar aqui. No versículo 17 diz, ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Não é isso aí? 18 diz, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então, você que ensina aos outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furtas? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A princípio, nós vemos aqui, logo no versículo 17, alguém que leva o nome de judeu, já tem a ideia de assim, não, é alguém que leva o nome de judeu, alguém que tem o nome de uma nação que tem aliança com o Senhor, né, os primeiros da terra, do planeta, né? Então, você que tem o nome de judeu, que é um bom nome, e alguém que está aliançado com o Senhor, desde os primórdios, desde de Abraão, que apoia-se na lei, porque a lei foi dada através de Moisés, e que se orgulha em Deus. Se orgulha de quê? É que, pela lei, os judeus teriam que ser colocados na terra como luz para os que estão em trevas, né? Condutores de cegos, instrutores de crianças, como vai dizendo o texto posteriormente. Você se orgulha em que sentido? Não, nós conhecemos a vontade de Deus, nós estamos em uma aliança com Deus, Deus se manifestou para nós, Ele entregou para nós a sua lei. Inclusive, hoje é dia 10 de junho de 2025. No dia 1º de junho, dia 1º, se não me engano, em Israel foi o dia da outorga da lei, né? Do dia 1º ao dia 3. E para nós, mais uma vez, é bom sempre dizer, para nós é uma data importante, para nós cristãos. Por quê? Porque além de ter sido a data da outorga da lei, o momento em que Deus entrega a lei para o povo dele, do Velho Testamento, também é o momento em que o Espírito Santo desce, vem em Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre os primeiros discípulos, né, sobre os pais da igreja, tá bom? Lá em Jerusalém. Pronto, então Paulo está querendo resolver um problema aqui, cultural, religioso, que está tendo a tendência de causar um racha dentro da igreja aos romanos, né, a igreja dos romanos, a igreja do Senhor em Roma. Qual é o problema? É cultural mesmo. Lá em Roma tem vários judeus, na condição de escravo, inclusive. É um negócio assim, é um momento que eles têm que fugir, depois retornam. Mas como Roma, Itália, né? Roma, Império Romano, né? Ali é o centro de tudo, né? Então, as pessoas queriam estar por ali, mas aí a igreja também, que está em Roma, ela é formada por células, né? Uma delas é liderada, presidida por Priscila, tá bom? Esposa do Áquila. Bom, o apóstolo, após falar dos privilégios dos judeus aqui, ele alerta que estes mesmos judeus, eles podem aumentar sua condenação e a sua destruição final, caso tenham a lei e não cumpram. Por quê? Na verdade, o princípio da lei, o princípio elementar, a base da lei é o seguinte: você tem a lei, tá? Se você cumprir esses preceitos da lei, você vai viver porque cumpriu. Agora, o questionamento é, quem é que cumpriu todos os preceitos da lei? Exceto Cristo, eu não conheço nenhum outro que tenha cumprido tudo que a lei ordena, né? Vamos lá, então. A questão do nome do judeu era o que eles mais se vangloriavam, né? O nome de honra. Em Gálatas 2, no versículo 15, diz, nós que somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Então aqui tem uma classificação, 2 tipos de povos na terra. Os judeus, os santos, aqueles que têm a aliança com o Senhor, e o resto é o povo gentil. Todos os outros, quem não é judeu, é gentil, né? E gentil que está tipificado aqui como pecadores entre os gentios, ou pecadores ou pagãos em outras versões. Em Apocalipse 2, versículo 9, diz, eu conheço as suas obras, a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, era um nome tão bem visto que tinha aqueles que se diziam judeus, mas não eram. E como é que eu posso me dizer judeu sem ser? É que a questão é a seguinte, tem um judeu nascido, naturalmente ele é judeu, a nação dele, natural de onde? Israel, sou judeu, certo? Sou israelita. Agora, os que se dizem judeus e não são, na verdade aqueles que se apoiam na lei, que dizem ter o nome de judeu, mas a prática deles, a prática de vida deles, não condiz com o nome que eles levam.
Eles estão, na verdade, envergonhando esse nome, nesse caso, né? Como diz o final do texto que eu li, a primeira parte que eu li. Em Gênesis 49:10, diz que o cetro não sairá da tua mão, nem o bastão dentre os teus pés, até que venha Siló, e a ele virão os povos. O Messias, no caso, o Messias seria judeu. Jesus é o Messias, descendente de Judá, descendente de Davi. Gênesis 49:10 foi a bênção que Jacó, antes de morrer, estava impetrando sobre a vida de cada um dos filhos. Na hora que ele chamou Judá, ele falou isso aqui, para Judá. Nessa bênção ele está deixando bem claro que o Messias viria através dos judeus, e não da descendência de José, que era o preferido dele, era o filho, vamos dizer assim, de coração ele era o primogênito, porque ele era o primeiro filho de Jacó com Raquel, sua amada. Descansas na lei, ou seja, descansa confiado, apoiado na lei, né? Confiavam na lei para aceitação, ou seja, eu sou aceito por Deus porque eu sou descendente de Abraão e tem uma promessa aí, tem uma aliança aí, né? Então, eles descansaram nisso, a aceitação de que eles iam ser aceitos por Deus, né? Pelo fato de ser descendentes de Abraão e não pelo fato de terem que obedecer essa lei, viver em obediência a essa lei. Era um povo distinto demais, com o qual Deus e Yahvé, né, tinha uma aliança, então isso é ótimo, mas assim, eles descansavam na lei, e como diz o texto, que te orgulhas em Deus, né? Esse orgulho de serem conhecedores de Deus, serem o primeiro povo com quem Deus, a quem Deus puxou, aproximou de si, né? De forma exclusiva. Então eles se julgavam superiores e mais santos que os outros nisso, né? Mais do que todos os outros povos, né? Por isso desprezava essas outras nações. Salmo 147, versos 19 e 20 diz: ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não faz isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Então, veja bem, um povo de aliança exclusiva, um povo exclusivo de Deus. Um comentário que eu achei no site Apologeta, eu recomendo, você gosta de ler, estudar aí, Apologeta, tá? Diz assim, que essa passagem mostra que é mais comum se gabar de privilégios do que ser grato por este estado de privilégio. Se gabar de conhecimento de Deus também não é prova que um homem é piedoso ou justificado diante de Deus. Se gabar não quer dizer isso não. Seja justo, estou garantido, ó. Não, certo? Prova de piedade seria um agradecimento, um coração grato, né? Humilde, por ter conhecimento de Deus, por ter sido chamado primeiro para se aproximar de Deus. Isso sim, né? Seria prova de piedade. O versículo 18 diz que é você que prova o que é superior, ou seja, tem uma experiência e um conhecimento de Deus que ninguém tem, né? E tanto o conhecimento de Deus quanto o conhecimento da lei de Deus, né? E aí termina o verso 19 dizendo guia de cego, você que se julga, né? Então, o cego aqui são os pagãos, são os gentios, né? Precisam ser conduzidos ao conhecimento de Deus. Os judeus são por Deus colocados em todas as nações assim, como luz para quem está em trevas mesmo. No verso 20, diz que consideras a lei como forma de conhecimento e forma de conhecimento da verdade, né? Da verdade. A lei de Moisés realmente é uma sombra real do conhecimento da verdade, porém, ela revela também o juízo de Deus. Porque se você não pratica essa lei, você só ouve e não pratica, pela própria lei você estará sendo punido ou condenado. Por aí vai. Está escrito que se você cumpre 99% da lei, cumpre boa parte da lei, mas falta em um item, você é condenado por aquele item que você faltou cumprir. Né? Tá bom? Então, verso 20 ainda diz, instrutor de insensato, mestre de crianças, que tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Né? E verso 21. E então, o questionamento mais preciso aqui é no versículo 21. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furtas? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Eu quero que vocês olhem, e toda vez que o apóstolo, ou seja quem for aqui no Novo Testamento, diz assim, como está escrito, você pode procurar no Velho Testamento, que geralmente você encontra lá. Né? No caso aqui, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, você vai achar em Isaías 52, versículo 5, Ezequiel 32, versículo 22. Né? Espera-se que o mestre que ensina tantas coisas, que instrui tantas coisas, seja o primeiro a praticar essas coisas. Mateus 23, 3, portanto, tudo que eles vos disserem, que guardeis, guardai, e fazei, mas não façais segundo as suas obras, porque eles dizem não fazem. Então a questão é o seguinte, se o ensino do mestre é tão bom para o aluno, por que esse mestre não pratica aquilo que ele ensina? É uma incoerência danada.
eu vou te dar a chave do conhecimento. Olha, o certo é fazer isso, mas aí eu vou fazer outra coisa que eu já sei que não é certo ou que não funciona. Não existe isso, né, queridos? Tu que pregas, ou tu que proclamas, né, proclama a lei, né, em tempo oportuno ou não, e a proclamação é não furtes, aí você furta, né? Bom, e quanto à idolatria, rouba-lhes os templos, né? Após o retorno da Babilônia, os judeus voltaram com ídolos, embora não com imagens. Eles voltaram com ídolos, no coração corrompido, cativeiro, né? Como assim? Olha, domingo passado agora, dia 8 de junho, foi a primeira vez que o meu filho Azaf pregou aqui na igreja, tá? Ele falava sobre a questão de liberdade, verdadeira liberdade e tal, em Cristo. Mas eu lembrei que o seguinte, a escravidão egípcia sobre o povo de Israel é uma realidade. E foi tão triste ver aquilo, porque Deus tirou o povo do Egito e os traumas, parece que assim, ficou na alma do povo aquela escravidão, não saiu tão facilmente, né? Mas eles saíram como escravos, se sentindo como escravos, mas eles tinham uma identidade. Mesmo que fosse uma identidade de escravo dominado, mas tinha uma identidade. Mais perversa do que esta escravidão foi a da Babilônia. E a primeira coisa que fez com o povo de Judá, a parte sul de Israel, foi roubar a identidade. Olha, Daniel e os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nenhum dos três tinha o próprio nome. Beltesazar, Belsazar, Misael, Azarias. Eram os nomes deles que foram trocados. O povo de Judá voltou para a sua terra, também por poder de Deus, por interferência do Senhor, depois de 70 anos. Mas até o idioma mudou. Voltaram falando aramaico. Hebraico agora era só para liturgias e coisas escritas. Até o cativeiro não se houve menção de Deus do céu. O nome de Deus é o Eterno, aquele que é o Eu Sou. Porque foi assim que ele se apresentou para Moisés, quando Moisés disse, ei, quando me perguntarem quem é que está me enviando, o que eu respondo? Aí o Senhor disse, eu sou aquele que é, aquele que sou. Então, o Eterno, né? Seria o nome de Yahvé, ou Yahweh. Yahweh é só questão de pronúncia. Yahweh, Yahvé, Jeová, é só questão de pronúncia. Yahweh, Yahvé, ok? Mas, meu Deus do céu, até hoje aqui no Ceará, interior do Ceará, em 2025, meu Deus do céu, as pessoas até hoje têm essa expressão que veio de lá, ó. Foi passado para os cristãos. E até hoje a gente faz essa expressão sem saber quem é o Deus do céu, em conformidade com a história. Deus do céu, Chamás, Deus, perdão, sempre está. Chamás. É o sol, cara. Deus do céu aí, tá? Percorre o céu de um lado ao outro, todos os dias. Em outro lugar, ou a cultura greco-romana, sol invicto, tá? Sunday, todo dia, primeiro dia da semana, dia do sol, Sunday. Tá? Então eles voltaram corrompidos de lá, falando aramaico, com as identidades tudo trocadas, tudo misturado. Voltou tudo misturado, certo? Então, voltando para o texto aqui de Romanos 2, versículo 24, né? Quando fala desonra a Deus pela quebra da mesma lei que eles se orgulham. Eles desonram a Deus porque eles proclamam com orgulho, conhecem a lei, conhecem Deus, mas não vivem de acordo nem com a lei, nem com a vontade de Deus. Vivem fazendo o que não presta. Por não cumprirem a lei, eles envergonham Yahweh, ou Yahvé, né? Ao proclamá-lo e associá-lo ao nome, né, do Deus verdadeiro, tá? Eu quero que você leia, por favor, aí, anote, Ezequiel 36, 20 ao 23. Um dos textos que eu citei antes aí. E, mais uma vez, Isaías 52, versículo 5. Né? Eles se tornaram um mau exemplo daquilo que não devemos fazer. Um mau exemplo para as outras nações. Ao invés de ser luz, para quem está em trevas, um mau exemplo. Tipo assim, é melhor ficar aí onde está, porque para vir para cá, para fazer esse tipo de coisa, eu conheço Deus, mas não ando de conformidade com ele. Eu conheço a lei, mas desobedeço, quebro a lei. E mesmo assim, dá-me orgulho de ser a primeira pessoa que se aproxima de Deus. Isso é loucura. Isso é tolice, tá bom? Aí, daqui para frente, o apóstolo Paulo vai falar sobre a questão da verdadeira circuncisão, sobre ser um verdadeiro judeu, tá bom? Eu quero que você me acompanhe no próximo vídeo, fica comigo e é isso aí, divulgue esse trabalho.